Olá, que bom estarmos de volta com você aqui no Classe de Professores. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sempre uma alegria, um privilégio ter você conosco aqui. Agora estamos entrando na lição número 6 da série Temas no Evangelho de João. Nessa semana nós continuamos com mais testemunhos sobre Jesus. Esse é o título da nossa lição. Quais são esses testemunhos sobre Jesus? Nós selecionamos dentro da lição, claro que baseado no Evangelho de João, alguns testemunhos. O primeiro testemunho vem de alguém muito conhecido nosso, que é João Batista. Aquele homem que foi o precursor, o que preparou o caminho para o Messias. E esse testemunho é um testemunho de grande humildade, eu diria assim. João Batista já havia dado seu testemunho sobre quem é Jesus lá em João capítulo 1, quando ele disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Mas ele reaparece no Evangelho. E no capítulo 3, no verso 25, surge uma discussão sobre ritos de purificação. O debate, em outras palavras, não focalizava os méritos relativos do batismo administrado por João, mas era um tipo de uma discussão sobre alguns ritos de purificação que os judeus tinham, Então, havia uma discussão sobre esses ritos, se serviam, se não serviam, como eram feitos, E alguém diz, que possivelmente esse atrito entre os discípulos surgiu em relação sobre a relação entre o batismo de João e essas práticas, sempre há aquelas pessoas que gostam de fazer comparações, o que é maior, o que é menor, o que está correto, o que não está. Às vezes na igreja hoje você tem isso também, alguns fazem algumas regras de fé e prática, provas de discipulado, coisa parecida, e aí fica toda uma discussão que muitas vezes dá em nada, E esse foi, me parece, o caso ali. Nós não temos isso com muita certeza, a Bíblia não explica todos os detalhes, Mas a verdade é que havia uma discussão, e isto fez com que gerasse entre os discípulos de João também uma certa inveja do ministério de Jesus, O ministério de Jesus crescia e o deles, dos discípulos de João, logicamente diminuía, porque esse era o escopo desse ministério, o objetivo desse ministério era diminuir para que a luz maior chegasse, que era o próprio Jesus. Então João Batista, nesse contexto de discussão, ele dá o seu testemunho dizendo algumas coisas, Então, por exemplo, a primeira coisa que ele diz aí nesse contexto, ele diz assim: "Eu não sou o Cristo", ou seja, ele não era um homem pretensioso. Ele poderia dar um golpe aí, dizer: "Olha, eu tenho meu mérito". Não, ele simplesmente entendeu, compreendeu a sua verdadeira identidade. Eu não sou o Cristo. E ele diz assim: "Eu sou", em outras palavras, o amigo do noivo. O que era o amigo do noivo? O amigo do noivo era um sujeito que ajudava o noivo em todas as coisas relativas ao casamento. Toda aquela preparação, toda aquela cerimônia que demorava dias, aquela festa, todos aqueles detalhes do casamento judaico, neles transparecia uma figura extremamente importante e essencial num casamento, que era o amigo do noivo. No entanto, ele não era o noivo e ele também não participava do casamento em si, entre um homem e uma mulher. Então, ele era o amigo do noivo. Foi o que João Batista se autodenominou. Eu sou o amigo do noivo, certo? E ele usa uma expressão, a última expressão que ele usa, que você conhece bem, que alguns até às vezes usam essa expressão num tom até de brincadeira. Ele diz assim: "Convém que ele cresça e que eu diminua". Então, é muito interessante esta abordagem, esse testemunho de João Batista, Porque antes desse episódio ele havia dito que Jesus é o Cordeiro de Deus. E agora ele define isso de forma muito clara, definindo sua identidade e sua missão. E ele age com uma humildade invejável, digamos assim, Há um segundo grupo aqui de testemunhas. Temos primeiro João Batista e, em segundo lugar, nesta semana nós estudamos um pouquinho sobre uma multidão. Que multidão é esta? A multidão que foi alimentada por Jesus naquela multiplicação dos pães,
Depois de Jesus ter multiplicado os pães, lá em João capítulo 6, houve uma reação. Muitos aceitaram a Jesus, mas muitos rejeitaram a Jesus. Por quê? Porque além de ele fazer a multiplicação dos pães, o que gerou nas pessoas um sentimento de vitória para, em seguida, colocar Jesus como o rei terreno, João 6, de 1 a 15, demonstra isso, de que, na verdade, quando eles viram aquele milagre, disseram, este é o homem, este é o cara. Vamos colocá-lo logo como rei. Mas esse não era o objetivo de Jesus. Jesus veio para viver sem pecado, veio para demonstrar o reino de Deus, o reino da graça, veio para morrer, ressuscitar por nós e implantar aqui o verdadeiro reino, não um reino de armas, de poder, de dinheiro, de fama ou coisa parecida. Então, isto gerou nas pessoas um mal-estar, porque eles achavam que Jesus devia assumir o seu reino logo, ser coroado rei, porque, afinal de contas, ninguém faz um milagre de alimentar com poucos pães uma multidão de 6.000 pessoas, né? de 5.000 pessoas. Então, isto gera neles um ranço, né? Mas, por outro lado, também muitos deram o seu testemunho aceitando a Jesus, né? E Jesus, então, pontua toda essa questão que o seu reino não era desse mundo, não era terreno. Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Não o pão para matar a fome de vocês agora, apenas com um milagre, mas é matar a fome eterna. Aquele que vem a mim, ele diz assim, nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35. E ele, então, continuou um discurso duro para eles, foi, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Ele não está falando aqui de canibalismo, embora alguns assim o entendessem. Ele está falando aqui de relação, de comunhão plena entre o pecador e Jesus Cristo. Então, isto é um discurso impactante, porque gera uma forte rejeição dos seus seguidores. E ficaram, então, os fiéis, ficaram os 12, né? E Pedro respondeu para Jesus naquela ocasião, né? Jesus olha para eles e diz, bom, só ficaram vocês também querem ir embora? Vocês também querem desertar? E Pedro disse, olha, Senhor, para quem que nós vamos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, esse foi um testemunho pequeno numericamente, porque ficaram só os discípulos, mas por outro lado, impactante, porque demonstrou a verdadeira identidade de Jesus, contrária aos desejos subterrâneos e aos desejos terrestres, digamos assim, do povo que queria torná-lo um rei meramente terreno, né? De um poder mundano e passageiro, né? Ok? Há um terceiro testemunho dentro dessa nossa lição dos testemunhos sobre Jesus, sobre sua identidade, sobre a sua messianidade, que é o testemunho do próprio Pai, Deus o Pai. Várias vezes Jesus testemunhou sobre o Pai, né? O Espírito Santo também testemunhou sobre Jesus. Agora o Pai fala sobre Jesus, né? Você lembra de Mateus 3, onde Jesus foi batizado, onde o Pai aparece, o Filho está na água, o Espírito Santo vem em forma de uma pomba, e o Pai diz, este é meu Filho amado. Em João 17, você está lembrado também, em Mateus 17, melhor dizendo, verso 5, Jesus também é chamado pelo Pai de Filho amado naquele episódio do Monte da Transfiguração, onde foi reafirmada a filiação divina de Jesus, né? Mas Jesus ouviu isso também em diferentes ocasiões, o que vem a confirmar, né? O texto de João 12 corrobora isso quando diz assim, Jesus diz assim, Pai, glorifica o teu nome. E então a Bíblia diz assim, veio do céu uma voz dizendo, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Então esse é o testemunho de Deus o Pai, nada menos do que Deus o Pai, testemunhando de quem era Jesus Cristo, o Cristo glorioso que veio para viver, morrer e ressuscitar e hoje está no céu intercedendo por nós. Glória a Deus por isso, né?
E por último, nessa lista de testemunhas sobre Jesus, nós temos o testemunho de uma multidão na festa dos tabernáculos. Em João 7, versos 37 e 38, Jesus, na festa dos tabernáculos, que era uma tradicional festa judaica, faz um convite. O texto é muito significativo. E ele diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que palavras poderosas de Jesus. Claro que isso gerou posições diferentes. Ouvindo suas palavras, diz a Bíblia, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é um profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. E aí alguns outros descrentes disseram: como pode o Cristo vir da Galileia? João 7:40 a 42. Então você vê que há reações diferentes, mas a própria multidão testemunha de quem é Jesus, aquele que havia de ser enviado, aquele do qual os profetas falaram, e agora ele vem cumprir essa profecia a respeito dele como o Messias, né? E para a gente terminar, essa semana são vários testemunhos, a gente poderia destacar e trabalhar com cada um deles, mas eu queria que você pensasse um pouquinho em João Batista. Voltemos a João Batista, né? O que nós aprendemos com João Batista sobre sua humildade? Convém que ele cresça e eu diminua. Num tempo em que todo mundo quer ser o número 1, em que todo mundo quer ser um influencer, um influenciador, e não um influenciado? Como é que a gente reage a esta frase e a essa postura de João Batista? Outra coisa importante, o que a gente aprende com João Batista sobre missão? Nós estamos aqui não para a nossa glória, mas para glorificar a Jesus. João Batista tinha isso muito claro. Ele poderia dar um golpe e criar um ministério paralelo, mas ele sabia muito bem que Deus o havia chamado para aquele ministério e ele concluiu com louvor aquele ministério, dando, por sinal, a sua própria vida por isto, porque ele morreu degolado. Então, pense um pouco sobre isso, converse com os seus alunos. São assuntos muito práticos, mas ao mesmo tempo muito importantes para a nossa vida e o nosso crescimento espiritual. Um abraço. Na semana que vem a gente volta de novo com mais uma lição aqui no Classe de Professores. Anuncie aos seus amigos, participe conosco, comente, traga seus comentários para que esse canal seja cada vez mais edificado com a sua presença e a sua participação. Um abraço e até lá.